Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação de textos: inferir uma informação implícita em um texto. Vamos lá! Bonitos, muitos textos que lemos, seja uma notícia, uma crônica ou um informativo, todos possuem informações que percebemos logo de cara, chamadas de explícitas. Essas informações estão no corpo do texto e aparecem para nós de forma clara e direta, para que possamos compreender a mensagem. Vamos observar um exemplo prático disso? Observe a propaganda na tela. Não tenha vergonha de pagar menos. Ricardo Eletro. Preço se faz assim. Bonitos, a parte textual dessa propaganda revela fatos que podemos compreender de modo evidente. A propaganda diz claramente que não é vergonha pagar um preço mais baixo por algo que queremos comprar. Isso é o que podemos interpretar com as informações explícitas. Mas e aquilo que não conseguimos ver e que nos exige um pouco mais de raciocínio para descobrir? Vocês já leram algum texto e ficaram com aquela sensação de que ele expressava alguma ideia que não aparecia no corpo do texto? Ele provavelmente carregava informações implícitas. Mas, professora, o que isso significa? Calma, bonitos, eu explico para vocês. Informações implícitas são aquelas que estão subentendidas no texto, ou seja, não estão tão evidentes na parte escrita do texto e precisam de uma interpretação mais apurada para chegarmos ao seu entendimento. No exemplo anterior, o que podemos encontrar de informações implícitas? Por se tratar de uma propaganda, esse texto vai fazer um apelo para convencer o leitor a comprar uma ideia ou um produto. O que vemos na frase, não tenha vergonha, que é como um convite implícito para que a pessoa vá comprar na loja. Além disso, a expressão pagar menos dá a entender que os preços da loja são menores e melhores que os de outras lojas, sem que isso seja dito claramente no texto. Bonitos, o processo de interpretação textual é fundamental para encontrar informações implícitas no texto. Para isso, precisamos inferir, ou seja, temos que raciocinar e chegar a conclusões, analisando os sentidos implícitos do texto. Em outras palavras, temos que ler nas entrelinhas. Para isso, existem algumas estratégias que precisam ser seguidas. Vocês devem fazer o seguinte: ler o texto com atenção e pesquisar o sentido de palavras que vocês não conheçam. Ler o enunciado da questão. Retomar o trecho do texto para entendê-lo. Fazer relações de sentido. Deduzir a informação pedida no enunciado. Vamos verificar essas estratégias com um exemplo prático? Observem na tela. Alegria, alegria. No campo, o vento brinca e canta. As flores se abrem como quem canta. O sol sorri, tímido, mas quente. E a lua esconde-se quieta entre a gente. O passarinho voa sem medo de cair. O rio corre alegre sem parar de seguir. E a árvore, com seus braços a abraçar, espera que todos venham descansar. E aí, bonitos, gostaram do poema? Na parte explícita, conseguimos entender que o autor destaca uma série de belezas naturais que encontramos em nossa rotina. Mas e o que está implícito nesse texto, bonitos? Se analisarmos o texto com as estratégias de inferência, vamos perceber que o título revela o sentimento expresso pelos elementos do texto, a alegria. Os aspectos naturais, como o nascer do sol, o vento no campo, os pássaros voando. Tudo isso revela coisas simples e que fazem parte da nossa rotina, mas que nos fazem felizes quando paramos para prestar atenção.
Com isso, podemos concluir que a mensagem implícita no texto é que a alegria e a felicidade estão nas coisas mais simples e naturais da nossa rotina. Mas não só os textos escritos, ou seja, verbais, trazem sentidos implícitos. Podemos encontrar isso também nos textos mistos, que fazem uma junção da linguagem verbal e não verbal. Vamos analisar uma campanha publicitária. Acompanhem na tela. Não proteger a infância é condenar o futuro. Bonitos, perceberam a mensagem implícita inserida nesse texto? Aliada ao texto escrito, a imagem revela que o texto está relacionado com o trabalho infantil, que corta as chances de um futuro bom para as crianças. Bonitos, isso reforça a ideia de que o trabalho infantil precisa ser combatido por todos. Esse é o objetivo da campanha. E aí, estudantes, entenderam como funciona o processo de identificação das mensagens implícitas no texto? Lembrem-se, tudo depende de uma boa interpretação textual, sempre retomando as estratégias de leitura. Bonitos, agora que vimos como funciona a dedução de informações implícitas, vamos a uma questão modelo. Estudante, vamos ler o seguinte texto. Quando alguém me pergunta por que o céu é azul. O enunciado diz o seguinte: analisando a imagem acima, infere-se que letra A pessoa está com dúvidas sobre algo. Letra B, a pessoa é especialista em cálculos. Letra C, ela tem certeza da resposta, mas não quer revelar. Ou letra D, a pessoa ficou surpresa com a pergunta realizada. Bonitos, a mensagem explícita aqui revela que alguém faz a seguinte pergunta para outra pessoa: por que o céu é azul? Que pergunta complicada, hein? Sabendo dessa informação e analisando a parte não verbal do meme, inferimos que não se trata de algum especialista em cálculo, pois isso não tem relação com aquilo que foi perguntado, eliminando a alternativa B. A expressão facial da pessoa apresentada não expressa certeza nem surpresa, o que também elimina as alternativas C e D. Portanto, a alternativa correta é a letra A, pois conseguimos perceber a expressão de dúvida na pessoa, algo reforçado pela presença de cálculos complexos, muito difíceis de entender, assim como a pergunta que foi feita. Agora que já vimos tudo sobre como identificar informações implícitas, é hora de praticar. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Informação implícita! Vamos falar sobre informação implícita. Imagine você ouvindo o som de uma campainha tocando. Agora imagine o som de uma ambulância passando. Opa, tem alguém passando mal. Imagine agora o som da viatura da polícia. Uau, que susto, alguém está em perigo. Agora, por volta de 9 horas ou 9h30 na sua escola, toca um som diferente ao som da campa. O que é isso? É a hora da merenda e todos vocês já sabem disso. Pois é, vocês conseguem inferir essa informação a partir do som. Isso é informação implícita e todos vocês já compreenderam. Então, agora, turma... Brilha, garoto! Brilha, garoto! E eu vou aqui no outro quinto ano. E aí, pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Bonitos, nossa questão tem o seguinte texto. Cozinheira de mão cheia. Minha irmã passou no vestibular aos 17 anos e teve de se mudar para outra cidade. Foi sua primeira experiência de morar sozinha. Alugou um apartamento e dividiu-o com uma amiga da mesma idade, que também tinha acabado de entrar para a faculdade. Muito dependente de minha mãe, eram constantes os telefonemas para perguntar as coisas mais diversas. Em uma dessas ligações, minha mãe voltou dando gargalhadas. Minha irmã queria saber como se preparava um chá de farinha. Chá de farinha? Perguntou espantada minha mãe. Não se pode fazer chá com farinha. Como não?
Estamos com uma receita de panquecas que diz 5 colheres de chá de farinha. E o enunciado pede o seguinte: ao lermos o texto, inferimos que a moça, letra A, não era experiente, letra B, gostava de chá, letra C, cozinhava bem, ou letra D, era independente. Tempo na tela, bonitos! Estudantes, vamos analisar as alternativas com atenção. A alternativa B está errada porque em nenhum momento o texto diz que a moça gosta de chá. Ela só perguntou sobre o chá de farinha porque não entendeu a receita. A alternativa C também não está correta, pois o texto mostra justamente o contrário. Ela não sabia nem interpretar uma medida de farinha. Já a opção D está errada porque a moça dependia da mãe para coisas simples, como entender uma receita. Agora, bonitos, a alternativa correta é a letra A. Não era experiente, pois a história deixa claro que ela não tinha prática na cozinha e precisava da ajuda da mãe o tempo todo para coisas básicas. Bonitos, nossa próxima questão será baseada no seguinte texto. Prestem atenção. Um carro que você pode vender a um amigo sem perder o amigo. O enunciado pede o seguinte: qual é a mensagem implícita contida nesse anúncio publicitário? Letra A, o amigo não quer comprar um carro? Letra B, você e o seu amigo não conhecem nada sobre carros? Letra C, essa marca de carros é ruim? Letra D, a qualidade do carro é muito boa. Tempo na tela para vocês!
Bonitos, já tinham visto esse modelo de carro antes? Ele é o foco nesse anúncio publicitário, que é um gênero textual que tem como finalidade convencer o leitor sobre algo. No caso desse anúncio, nada indica que o amigo não queria comprá-lo, eliminando a letra A. Bom, bonitos, para comprar o carro e vendê-lo depois para um amigo, supomos que ambos precisam conhecer o modelo, o que também elimina a alternativa B. Além disso, nada no anúncio nos faz pensar que a marca desse carro é ruim, o que elimina automaticamente a alternativa C. Dessa forma, a alternativa correta é a D, pois podemos concluir por meio da inferência que o carro é muito bom e não há razões para o amigo que vá comprar o carro ficar com raiva. Vamos à nossa última questão, bonitos. Vamos juntos ler o texto. A cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. A formiga tentou avisá-la, mas a cigarra disse que não se importava e que a formiga é que estava errada. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora cante." E o enunciado diz o seguinte: qual a mensagem subentendida na fábula? Letra A. O trabalho e a preparação são importantes, pois garantem a sobrevivência em tempos difíceis. Letra B. Cantar e se divertir são mais importantes do que trabalhar e se preparar. Letra C. A cigarra deveria ter passado o inverno cantando, assim como fez no verão? Ou letra D. A formiga não tentou ajudar a cigarra em momento algum? Tempo na tela, bonitos!
Bonitos, vocês já tinham lido essa fábula? Saibam que toda fábula sempre tem alguma mensagem em seu enredo para nos transmitir um ensinamento importante. Ao ler o texto, inferimos que as ações da cigarra, cantar e dançar, a colocaram em uma situação muito difícil, o que elimina a alternativa B. Estudantes, a última fala da formiga, muito bem, pois agora dance, se refere ao fato de que a cigarra não trabalhou e está sem comida, o que desconsidera a alternativa C. Também percebemos, ao longo da leitura, que a formiga tentou avisar a cigarra, que não deu importância. Então, a formiga não negou totalmente ajuda. Dessa forma, eliminamos a alternativa D. Por isso, a alternativa correta é a letra A, pois a fábula demonstra que o trabalho e a preparação são fundamentais para a nossa vida. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo!